Século das Luzes, Filosofia da Luz, período de Ilustração. Todos esses termos se designam ao mesmo acontecimento que surgiu lá no século XVIII. Então, hoje, eu, professor Lucas e o professor Victor, vamos explicar para você o que foi o Iluminismo nesse episódio de Minutos da História. Então, Iluminismo é um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII. O nome Iluminismo vem da ideia de que a razão ilumina a mente das pessoas. Então só, olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz. Então, segundo alguns pensadores iluministas, a razão é a capacidade do ser humano de conhecer, compreender e julgar os acontecimentos ao seu redor. Então, é usar a racionalidade como guia. Então, os iluministas eles vão pregar que a gente deve escapar de um pensamento sobrenatural para justificar o porquê das coisas acontecerem de determinadas maneiras e procurar sempre o pensamento racional, a racionalidade, para explicar os acontecimentos que estão ao redor da sociedade. Então, os pensadores iluministas eles vão desenvolver essa corrente de pensamento no século XVIII para que eles possam questionar a sociedade que eles viviam, a forma que eles viviam, sempre pensando com o viés, com o ideal da racionalidade. Com essa linha de pensamento, então, os pensadores iluministas pretendiam transformar a sociedade europeia numa sociedade mais justa e racional. Então, por isso que eles eram críticos da forma em que a sociedade onde eles viviam era organizada. Eles criticavam o antigo regime, que é o nome desse sistema. Então, eles criticavam o poder absoluto dos reis, eles criticavam os privilégios que a nobreza tinha sobre os demais membros da sociedade, eles criticavam a interferência do Estado nas questões econômicas, a mão do Estado nas questões econômicas. Eles também criticavam as divisões que tinham dentro da sociedade, a criação dos 3 estamentos. O primeiro estamento é o clero, o segundo estamento é a nobreza e o terceiro estamento é o resto da sociedade. Eles criticavam essa divisão totalmente injusta da sociedade. Os pensadores iluministas também lutavam contra o poder da Igreja Católica. Na visão deles, segundo eles, essa instituição ela controlava as ideias e as vontades, os pensamentos das pessoas daquela época. Então, como eles queriam uma sociedade em que tivesse o livre pensamento, a liberdade de pensamento racional, eles viam nessa instituição um poder muito grande em manter as pessoas controladas. Então, eles vão também questionar alguns pontos da Igreja Católica. Então, esses pensamentos iluministas, esses pensamentos de ruptura de ideias que surgem a partir do século XVIII, vão causar, claro, consequências na sociedade europeia e também consequências essas que a gente consegue enxergar e evidenciar até hoje, nos dias atuais. Começa com um movimento de pensamento, mas logo esses pensamentos se tornam ações concretas que geram impacto em toda a sociedade europeia e também impacto em outras partes do planeta. Agora eu vou tratar sobre as repercussões, as implicações, os efeitos, os produtos, os resultados, as decorrências, as consequências do iluminismo. Basicamente, a gente pode dividir as ocorrências, as consequências do iluminismo em 2 partes. A primeira parte é a parte histórica. Isso significa o quê? Significa que o iluminismo, esse movimento que aconteceu nas eras das luzes, nos séculos das luzes, conforme o professor Lucas explicou, ele acabou resultando em algumas implicações sobre o mundo. A Revolução Francesa, as revoluções, ou melhor dizendo, as independências da América Latina, os movimentos que aconteceu aqui no Brasil colonial e até mesmo no Brasil imperial. Inúmeros acontecimentos aconteceram por conta do movimento do iluminismo.
Inúmeros acontecimentos ocorreram por conta desse movimento que valorizou a razão, que valorizou o conhecimento, em detrimento de qualquer outra característica humana. Agora vamos entender mais sobre a questão filosófica. Eu poderia falar na questão filosófica sobre diferentes conceitos. Poderia falar sobre o conceito de liberdade, o conceito de igualdade, o conceito de fraternidade, o conceito de isonomia, o conceito de conhecimento, mas eu gostaria de tratar dos dizeres que estão presentes na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Observem esses dizeres: ordem e progresso. São características também do iluminismo. Eu gostaria de adentrar sobre essa questão do progresso. Na história humana, em determinado momento da Idade Moderna, justamente nessa era das luzes, o ser humano acreditou que através dos livros, através do conhecimento, através da razão, utilizando da educação, os seres humanos seriam capazes de produzir um conhecimento capaz de gerar o bem-estar social. O ser humano, através dos livros, através da razão, seria capaz de produzir algo que geraria uma sociedade estável, uma sociedade harmônica, uma sociedade que viveria em paz, que não teria guerras, que não teria problema nenhum. No entanto, a gente deve tomar muito cuidado com isso. Observem essas imagens. É possível falar em progresso humano, é possível falar em progresso do homem a partir delas. Como que o ser humano ele foi capaz, com tanta inventividade, com tanto conhecimento esse capaz de grandes invenções, seja do fogo, algo tão primitivo, ou algo mais complexo, como uma grande locomotiva, ou até mesmo um avião, um automóvel que seja, como que o homem, capaz de grandes invenções, de grandes técnicas, foi capaz de acreditar em tantas mentiras, foi capaz de acreditar, por exemplo, que a cor define quem é superior ou não. Foi capaz de acreditar em ditadores, em fascistas, em grandes mentiras. Como é possível falar em progresso hoje? Será que esse termo não está ultrapassado? Fica essa questão. Então, conforme vocês puderam observar, essa ideia de progresso talvez ela seja uma ideia de fato ultrapassada. Muitos ideários iluministas, no entanto, não estão tão ultrapassados assim. Muitos ideários iluministas influenciaram a nossa Constituição, como eu havia citado na aula anterior. Muitos ideários iluministas influenciam a República Democrática Brasileira, influenciam essa ideia de democracia, essa ideia de república. No entanto, a principal crítica, além dos conceitos e das características que vocês aprenderam hoje, eu quero que fique na sua cabeça que questionar a sua própria razão e questionar as suas próprias convicções são talvez elementos fundamentais para gerar uma humanidade cada vez mais útil e cada vez mais consciente. Até a próxima. Falou!